Estamos de volta e após sair do Sri Lanka, o Papa Francisco chegou às Filipinas e foi recebido com muita festa. Logo que desceu do avião, o pontífice saudou o povo e pediu aos líderes políticos que sejam mais comprometidos com o bem comum da nação. Papa Francisco chegou em Manilha 10 minutos antes do previsto. Era 17 horas e 35 minutos no horário local. A expectativa era grande e logo que avistaram o Papa pela janela do avião, a multidão começou a aplaudi-lo. Após sua chegada, um comitê de boas-vindas formado por soldados, políticos e religiosos foi à frente para recebê-lo. Mas antes disso, a primeira coisa que o Papa encontrou enquanto se preparava para sair do avião foi uma rajada de vento que levou o chapéu papal. Ao pé da escada estava o presidente do país, Ninoy Aquino, que foi a primeira pessoa a cumprimentá-lo. Uma multidão de jovens saudou o Papa com música e danças coreografadas. O arcebispo de Manilha, cardeal Luiz Antônio Tagle, saudou o Papa. Foi um momento comovente, porque há apenas um ano atrás, ele também tinha sido recebido, mas em circunstâncias muito diferentes. O país havia sido atingido pelo tufão que deixou milhares de vítimas ao longo do caminho. Em seguida, o Papa fez o caminho para a Anunciatura, local onde ele ficou hospedado. Ao longo do caminho, cerca de 5 quilômetros, milhares de pessoas o aplaudiam. Esta é a terceira vez que um Papa visitou a ilha. Papa Paulo VI fez uma visita em 1970 e João Paulo II visitou o país por 2 vezes, em 1981 e depois novamente em 1995. Após uma recepção calorosa em Manilha, o Papa Francisco iniciou sua visita pela manhã ao Palácio Presidencial, onde se reuniu com líderes políticos do país. Embora não viajasse de Papa móvel, o Santo Padre foi altamente escoltado quando se dirigia ao palácio. Milhares de filipinos saíram às ruas para mostrar o carinho por ele. O presidente do país, Ninoy Aquino, estava esperando por ele nos portões do palácio. Após a assinatura do chamado Livro de Ouro, ele e o presidente tiveram um encontro privado. Depois, os dois líderes seguiram para uma conversa com as autoridades locais. Eu, em nome do povo filipino, peço a sua bênção, que possamos encontrar mais misericórdia e compaixão em nossas vidas. Obrigado. Em seu discurso, o Papa Francisco ressaltou que a visita às Filipinas tem um objetivo principal: mostrar seu apoio às vítimas do tufão Haiyan. O tufão Haiyan matou 6.000 pessoas na ilha. Papa Francisco destacou a solidariedade do povo filipino durante a tragédia e pediu aos políticos para não decepcioná-los. Como muitas vozes em sua nação têm apontado, agora, mais do que nunca, é necessário que os líderes políticos sejam honestos, íntegros e comprometidos com o bem comum. Por fim, o Papa concluiu dizendo que espera que a herança religiosa do país possa impulsionar o desenvolvimento. Antes de deixar o Palácio Presidencial, abençoou todos os participantes. Durante a Santa Missa na Catedral de Manila, Papa Francisco falou sobre a desigualdade social nas Filipinas e se reuniu com mais de 300 crianças que vivem em situação de rua. Papa Francisco celebrou a Santa Missa na Catedral de Manila na companhia de bispos, seminaristas e religiosos. Em um momento de descontração, durante a homilia, Francisco citou uma pergunta do Evangelho. Do you love me? Then, thank you very much. O pontífice falou sobre os pobres, começou dizendo que a sociedade filipina se acostumou a grandes desigualdades sociais. The church in the Philippines is called to acknowledge and combat the cause of the deeply rooted inequality and injustice which
mar the face of Filipino society, plainly contradicting the teachings of Christ. Cerca de 2.000 pessoas participaram da missa papal, mas uma grande multidão ficou ansiosamente aguardando pelo Papa do lado de fora da catedral. Mais de 300 crianças de rua se encontraram com o pontífice durante a visita não programada a Manila. Foi o que aconteceu logo depois que ele celebrou a missa na sexta-feira de manhã na catedral. O Papa decidiu se reunir com estas crianças de rua em uma casa doada pela Fundação de Caridade ANACA. Não fazia parte do itinerário oficial, não havia imprensa lá, mas um fotógrafo tirou essas fotos. De acordo com a Rádio Vaticano, em outubro, o arcebispo local, cardeal Luiz Antônio Tagle, entregou ao Santo Padre cerca de 1.000 cartas de algumas dessas crianças de rua, que queriam compartilhar algumas histórias. Mesmo que o Papa tenha falado em espanhol, o cardeal ajuda com as traduções. Foi um encontro inesquecível com as Filipinas esquecidas. O pontífice também se encontrou com algumas famílias e falou que os sonhos sempre devem continuar. As ruas que beiram o local escolhido para o encontro entre as famílias ficaram lotadas com milhares de pessoas. Dentro era uma cena semelhante. Cerca de 20.000 cidadãos receberam o Papa Francisco com uma estrela do rock. Ele passou pela multidão saudando e abençoando especialmente as crianças doentes. As famílias receberam um destaque maior. Eles se dirigiam ao Papa falando sobre os desafios que enfrentam e refletiam sobre a sociedade filipina. Esta mulher, por exemplo, falou sobre a decisão do marido de migrar para um país diferente para encontrar trabalho e sustentar os 3 filhos. Os fardos psicológicos e emocionais eram difíceis de suportar. Quando o Papa Francisco cumprimentou as famílias, 2 momentos únicos se entrelaçaram: emoção e risos. Esta mulher idosa, por exemplo, não quis soltar a mão do Papa. Esta outra trocou o chapéu papal. E como o Papa não fala muito bem o inglês, ele se baseou nos gestos, o que provocou uma gargalhada. O Papa incentivou as famílias a promover e proteger a esperança e a emoção que pode facilmente desaparecer com o tempo e pediu-lhes para continuar a sonhar. Uma família não é construída sem sonhos. Quando ela perde a capacidade de sonhar, as crianças não crescem, o amor não cresce e a família perde força e eventualmente acaba. É importante recuperar o amor através da emoção do dia a dia. Não percam a emoção de serem namorados. A família precisa ser protegida, disse o Papa. Descreveu que ela corre perigo como uma colonização ideológica que quer destruir a unidade familiar. Como uma família, temos que ser inteligentes, preparados e fortes para dizer não a qualquer tentativa de colonização ideológica da família. A qualquer intento de colonização ideológica sobre a família. Após o discurso, o encontro se transformou em uma celebração. Com as luzes apagadas, o cantor Jaime Rivera cantou algumas músicas e milhares de velas coloridas foram acesas. No próximo bloco, você vai ver que cerca de 6 milhões de pessoas participaram da última missa do Papa nas Filipinas.